Bom dia, pessoal. Estamos aqui retornando para mais um experimento. Hoje, experimento 2, destilação fracionada. Diferentemente do que foi visto na destilação simples na última aula, a destilação fracionada permite separar os componentes constituintes de uma mistura líquida que tem pontos de ebulição próximos. Por exemplo, se partirmos de uma mistura de benzeno e tolueno, a pressão normal, a temperatura de ebulição do benzeno por volta de 80 graus Celsius e do tolueno 110 graus Celsius. Nós temos aí proximidade nos pontos de ebulição destes componentes. A destilação fracionada pode obter produtos praticamente puros, benzeno como produto destilado e tolueno como resíduo. No caso de álcool e água, é uma mistura particular que forma a chamada mistura azeotrópica, que é nada mais do que comparada a uma substância pura, que tem ponto de ebulição constante, gerando vapor de mesma composição do líquido. No máximo, nós chegamos na destilação fracionada a obter essa mistura azeotrópica, que é uma mistura de temperatura mínima de ebulição, por volta de 78,15 graus Celsius, que é uma temperatura inferior às temperaturas de ebulição de cada um dos componentes: água 100 graus Celsius e álcool 78,3. A mistura azeotrópica entra em ebulição a uma temperatura inferior às temperaturas de ebulição de cada um desses componentes. Então, no máximo de pureza que a gente obtém nessa destilação álcool-água seria essa mistura azeotrópica de composição 89,74% molar, o que corresponde a o álcool 96 GL, 96% em álcool, 4% em água, é o que se obtém na destilação fracionada com máxima pureza em álcool. No caso do benzeno e do tolueno, a gente pode obter diversos graus de pureza em vista do equipamento que a gente utiliza através de múltiplos estágios de equilíbrio. Vamos ver agora detalhes sobre o equipamento do experimento destilação fracionada. Nós vamos utilizar uma coluna de Vigreux para simular essas colunas que expomos aí na prática industrial, coluna de pratos, coluna de enchimento. Aqui eu estou fazendo uma simulação usando essa coluna e a gente chega a resultados satisfatórios. A mistura álcool-água é colocada no balão. Para efeito comparativo, a gente vai partir da mesma solução de composição idêntica àquela que foi utilizada na destilação simples
e obter produtos destilados e resíduo da separação e verificar as concentrações destas frações comparativamente àquelas que nós obtivemos no experimento 1 da destilação simples. O único detalhe, comparando com a experiência da destilação simples, é a presença desta coluna. Então, na indústria seria uma coluna com pratos ou com material de enchimento, e eu estou simulando esse experimento utilizando essa coluna de Vigreux, onde em cada ponto eu vou ter um equilíbrio líquido-vapor. A mistura inicial em ebulição, o vapor vai subindo na coluna, encontra a coluna fria e você nota que ao encontrar a coluna fria ocorre condensação dos vapores ascendentes em direção ao topo. Então vai havendo uma corrente descendente de líquido, que eu posso chamar de refluxo, na medida em que ela vai se aquecendo, até que eu obtenho vapores lá no topo da coluna. E um detalhe importantíssimo é que em cada ponto dessa coluna eu tenho composições diferentes. À medida que eu me dirijo ao topo, vai aumentando o percentual de álcool na corrente de vapor e também na corrente de líquido descendente. E o que se observa nesses múltiplos estágios de equilíbrio, diferentemente da destilação simples, que eu tinha apenas um estágio de equilíbrio, aqui eu tenho múltiplos estágios de equilíbrio, então está havendo um enriquecimento das frações obtidas em álcool. E no topo eu vou ter o máximo de concentração em álcool, já que eu tenho a mistura azeotrópica no caso de trabalhar com a coluna adequada, obteria um número máximo de álcool que corresponde à mistura azeotrópica. E você nota que em cada ponto da coluna as composições permanecem constantes, composição do vapor, composição do líquido, temperatura, e em cada ponto essas variáveis assumem valores diferentes, porém constantes com o tempo. E aqui nota-se que a temperatura dos vapores se mantém constante durante toda a destilação. Os vapores produzidos, né? Da mesma maneira, eu registro a primeira gota no instante em que eu aciono o cronômetro, e a cada minuto de tempo decorrido eu leio a temperatura dos vapores aqui ascendentes na coluna. O que se observa é que essa temperatura permanece constante praticamente constante durante o experimento, e significa que cada gota que está sendo destilada é idêntica à outra, diferentemente da destilação simples, em que a primeira gota tinha maior concentração em álcool e as subsequentes iriam diminuindo em álcool, até que ao recolher 60 ml, na destilação simples eu definia a composição do destilado. Aqui na destilação fracionada, a composição do destilado se mantém constante durante todo o tempo da experiência. Agora estamos representando na tabela os resultados do experimento. Nessa tabela a gente está só efetuando as medidas da temperatura dos vapores em função do tempo, desde a primeira gota que foi destilada
até o recolhimento de 60 mililitros de destilado. Os valores de temperatura, observe que a medida dessas temperaturas vão ser feitas de minuto a minuto. Primeira gota, instante zero, aciona o cronômetro. Após 1 minuto, faz a medida da temperatura, mais 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, até o tempo em que eu consiga recolher 60 minutos, o que dá mais ou menos mais de 30 minutos de recolhimento. O que se observa é que os valores de temperatura medidos praticamente não se alteram, que é uma característica da destilação fracionada. No nosso caso, como efetuamos a destilação da mistura álcool-água e particularmente essa mistura na destilação fracionada pode ser obtida com o máximo de composição em álcool, que é a mistura azeotrópica. Então eu coloco aqui o diagrama de temperaturas em função da porcentagem molar de álcool na mistura, e nota-se que eu tenho um ponto de menor temperatura, que eu caracterizo a mistura azeotrópica com mínima temperatura de ebulição, que no caso 78,15, comparativamente com os líquidos puros, água 100 graus Celsius na pressão de uma atmosfera, e o álcool 78,3. Então existe na faixa de composições um intervalo de composições para o qual a temperatura é menor do que a temperatura de ebulição do álcool 78,3. Então existe uma faixa de valores de composições que representam temperaturas abaixo da temperatura de ebulição do líquido de menor temperatura de ebulição, que é o álcool. Curva do vapor, curva do líquido em equilíbrio com o vapor. A mistura a ser destilada cai dentro dessa faixa de composições, no nosso caso, e, portanto, como o produto destilado é o mais volátil, e no caso não é um único componente, é uma mistura azeotrópica, com a menor temperatura eu obtenho a mistura azeotrópica no destilado. E o resíduo será praticamente de água. Isso se nós tivermos um equipamento dimensionado para tal obtenção. No nosso caso, nós estamos simulando uma coluna de fracionamento através dessa coluna de Vingron, e obtém-se valores para composição do destilado inferior à mistura azeotrópica, mas uma composição que é maior do que aquela obtida na destilação simples. Agora, vamos trabalhar da mesma maneira, medindo a cada temperatura as densidades de cada uma das frações, para que possamos, por interpolação, obter as composições destas frações, que serão comparadas com a da destilação simples, e claramente a gente vai obter um destilado uma porcentagem maior em álcool do que a obtida na destilação simples. Espero que vocês tenham entendido a experiência da destilação fracionada e tenham em mente
a diferença que existe com a destilação simples. Eu agradeço a presença de vocês e até a próxima experiência.